Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, terceiro ano, hoje nós vamos usar o nosso livro, tá bem? Nós vamos realizar a atividade no livro. Nós vamos utilizar o nosso livro de matemática, certo? Vamos iniciar aqui na página 11, tá bom? Hoje nós vamos estudar números maiores que 1000, tá bem? Então, vamos lá para a nossa explicação e depois nós vamos realizar as nossas atividades, certo? Vamos lá! Bom, vamos lá. Números maiores que 1000. Troca de ideias. Juliano e seus amigos estão participando de uma competição para descobrir qual grupo consegue enfileirar a maior quantidade de peças de dominó. A turma de Juliano já havia enfileirado 999 peças de dominó e ele acrescentou a última. 999 mais 1 é igual a 1000. Então, são 1000 peças de dominó enfileiradas. Então, ele enfileirou lá 1000 peças de dominó, certo? Agora, vamos lá, Vamos representar o número 1000 usando o material dourado. Então, aqui abaixo foi utilizado o material dourado. Vamos só relembrar, tá? Olha, os quadradinhos no material dourado representam as unidades. Então, até o 9 eu tenho unidades. Quando eu já transformo para 10, eu já vira dezena. Então, a dezena vai ser representada por barrinhas, tá? Essas barrinhas de 10. Quando transforma essas barrinhas em centena, já vira 100. Então, vai transformar em uma placa, tá? E essa placa vai representar a centena. Tá. Então, aqui, no primeiro quadro, temos o número 999, né? Que foi o primeiro número de peças que eles formaram. E aí, foi acrescentado mais um e se transformou no número 1000. Então, foi acrescentado mais uma unidade aqui no quadro e virou o número 1000. E depois, trocamos essas 10 unidades por uma dezena, né? Já que antes era 9. Quando chegou mais um número, se transformou em 10. E aí, foi trocado os cubinhos por uma barrinha de dezena, certo? Agora, aqui na nossa próxima folha, podemos observar que, trocamos as 10 dezenas que ficaram por uma centena. Então, antes tinham as 10 dezenas, né? Primeiro era 999, esse 9zinho eu ganhei mais um, virou 1000, e aí virou uma dezena, né? Agora que já tenho 10 dezenas, posso transformar em uma placa de centena. Então, foi isso que foi feito. As 10 centenas obtidas são trocadas por uma unidade de milhar, representada pelo cubo maior do material dourado. Então, agora que eu já tenho 10 dezenas, né, tenho o número 1000, se transformou em uma unidade de milhar. E quando é a unidade de milhar, é representado pelo cubo, tá? Esse cubo grande, no material dourado. Então, 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar, certo? Agora, vamos representar o 1000 no ábaco, a partir de 999 mais 1. Vamos agora fazer essa mesma explicação que nós fizemos no material dourado, só que agora utilizando o ábaco, tá bem? Então, aqui no ábaco, primeiro nós tínhamos, né, o número 999. Depois eu ganhei mais um, e esse número se transformou em 1000. E aqui foi transformado, né, novamente. Virou uma centena e depois foi transformado em uma unidade de milhar. Por isso que virou só um bloquinho lá. O M representa unidade de milhar. Então, observe que não é possível colocar 10 argolas na ordem das centenas. Por isso, precisamos de uma nova ordem, a das unidades de milhar. Então, por isso que foi colocada uma barrinha lá na unidade de milhar, que representou esse 1000, tá bem? Bom, e aqui abaixo nós temos o quadro de ordem, certo? Então, nós temos lá a primeira ordem, que são as unidades, a segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, e a quarta ordem, que é a unidade de milhar, tá bem? Então, aqui dentro foi colocado o número 1000, que foi representado aqui nas 4 ordens. Então, a unidade de milhar é a quarta ordem do sistema de numeração decimal,
lemos o número 1000 ou 1000, tá bem? Vamos para a nossa próxima página. Os alunos de uma escola juntaram 1.125 latinhas de alumínio para reciclagem. Observe a representação deste número no ábaco e no quadro de ordem. Então, aqui nós temos outro exemplo, que foi representado no ábaco e no quadro de ordens, tá? Então, tá aqui. No ábaco, temos uma barrinha para 1000, que representa a unidade de milhar, né? Que é 1000. Na centena, uma argolinha só, que representa 100, né? Na dezena, 2 argolinhas, que é o 20. E na unidade, 5 argolinhas, que representam o 5, tá bom? Aqui no quadro de ordem, mesma coisa. Nós temos os números aqui, ó. 1.125. Cada um representando na sua ordem. O 5, unidade. O 2, dezena. O 1, centena. E 1, unidade de milhar, certo? Decompondo esse número pelas ordens, temos aqui abaixo, olha. 1.125 igual 1.000 mais 100 mais 20 mais 5. Então, essa é a forma decomposta, tá? Então, 1.125 é igual a uma unidade de milhar, uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. E assim, lemos 1.125, tá bem? Então, essa foi a explicação e agora vamos para a atividade. Agora que nós já temos a nossa explicação, vamos para a atividade, realizar as atividades, tá bem? Eu vou explicar cada questãozinha e aí vocês vão resolvendo no livro de vocês em casa, certo? No retorno, eu vou corrigir para ver se tá tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, vou explicar aqui a primeira questão, certo? Aqui na página 13. Vamos realizar a primeira questão na página 13, tá bem? Vamos lá. Os voluntários do hospital do bairro em que Sara mora fizeram 1.102, dobraduras de flores para distribuir entre os pacientes. Então, eles fizeram esse número de dobraduras de flores para distribuir lá para os pacientes, né? O número foi 1.102, tá? Represente este número no ábaco a seguir. Então, eu tenho aqui o ábaco, tá? Tem aqui, ó, cada letrinha representa o que cada um tá representando, tá? Então, o M representa a unidade de milhar. O C, centena. O D, dezena. E o U, unidade. Então, vocês vão desenhar lá o que cada um número tá representando, tá? Se tem 1000, ele é a unidade de milhar. Então, tem só um, né? Então, eu vou desenhar só uma bolinha na unidade de milhar. 102, tá? É o restante dos números. 100, bem? 100, né? Então, é uma centena. Então, se só tem uma, vou desenhar também só uma bolinha aqui no C. Dezena, tem alguma? Não tem dezena, tá? É 1.102, não tem dezena. Então, não vou desenhar nada na dezena. Unidade, tem quantas? 2 unidades. Então, eu vou desenhar 2 bolinhas na unidade. Pronto, representei no ábaco os números, certo? Agora, vamos aqui para a letra B. Escreva com palavras esse número. Vocês vão escrever por extenso esse número. Então, como é o número? 1.102. Então, vocês vão escrever lá. 1.102 ou 1.102. Vai estar certo também, tá bom? Agora, vamos aqui para nossa página 14, para nossa segunda questão, tá bem? Vamos lá. Represente no quadro de ordem e no ábaco os números dados a seguir. Vocês vão representar. Igual a gente fez lá no outro lado, representando no ábaco, só que agora vocês vão representar no ábaco e no quadro de ordem, tá bem? Então, vocês vão desenhar lá. Ó, letra A, 1.316. Qual é a casa de cada um? Vou desenhar aqui no meu ábaco. Terminei de desenhar no meu ábaco, vou usar a mesma lógica para colocar no quadro de ordem. Quem é a casa de milhar? Quem é a unidade de milhar? Coloco lá. Centena, coloco lá. Só que aqui vai ser em números e aqui vocês vão desenhar em bolinhas, tá bem? Então, aí vocês vão fazer aqui todas, até a letra D. Letra A, B, C e D, tá bem?
Vamos agora aqui para a nossa terceira questão. Vamos lá. Complete a sequência com os números que estão faltando. Então, tá aqui os números, tá? Começa aqui em 1000. E aí, vocês vão preenchendo as casinhas que estão faltando os números, certo? Bem facinho. Aí, agora vem a letra A. Quantas ordens tem os números deste quadro? Quantas ordens? São números de quantas casinhas? Vai ser o número de ordens dele. Se é a casa do 1000, né? A gente tá começando desde o 1000. Quantas casas tem em 1000? 1, 0, 0, 0. Então, a partir de 1000, a gente já tá entrando nas unidades de milhar, vamos ter 4 casas, tá? Então, são 4 ordens. Letra C. Faça um X nos números que apresentam 0 na ordem das unidades. Então, vocês vão ver quais são os números que tem 0 nas ordens. E vão fazer um X, tá bem? Letra D. Que número é o sucessor de 1018? Sucessor, tá? Quem é o sucessor de 1018? Vocês vão colocar lá. E quem é o antecessor? Antecessor antes. De 1035. Vocês vão ver lá quem é o antecessor de 1035. E letra F. Que número é o sucessor de 1039? Sucessor, depois. Qual é o sucessor de 1039? Vocês vão colocar lá também, tá bom? Quarta questão agora. Os números a seguir foram representados em uma linha. Complete a sequência com os números que estão faltando. Que nem aqui, só que aqui foi num quadro. Vocês vão colocar os números que faltaram. Aqui vai ser numa linha. Vocês vão ver quais são os números que estão faltando e vão colocar lá. Vão completar a sequência, certo? Bem tranquilo também. E aí, agora nós vamos para nossa última folha de exercícios, tá? Vamos terminar aqui na página 16 do nosso livro, tá bem? Quinta questão, olha lá. A sequência abaixo é formada de 100 em 100. Complete com os números que estão faltando. Novamente, vocês vão completar com os números que estão faltando, tá bom? Tá indo de 100 em 100. Então, olha lá, 500, aí vai mais 100, 600. E assim, eu vou continuando toda a sequência, tá bom? Escreva, sexta questão agora. Escreva o antecessor e o sucessor dos números a seguir. Lembrem lá, antecessor, quem vem antes, tá? Sucessor, quem vem depois. Então, vocês vão ver que tá aqui os números no centro e vocês vão colocar quem é o antecessor desse número, quem é o sucessor desse número, tá bom? E agora a nossa sétima questão. Na tabela a seguir estão os números que indicam a estimativa para a população de algumas cidades brasileiras em 2017. E escreva como se lê esses números. Vocês vão pegar esses números que estão aqui e vão escrever por extenso, em palavras, tá bom? Então, vocês vão escrever como é que a gente lê esses números, tá bom? E a oitava questão, última questão, represente no ábaco a seguir o sucessor de 4.999. Eu não vou representar o 4.999, eu vou representar o sucessor dele. Quem é que vem depois de 4.999? E aí, vocês vão representar aqui no ábaco, tá bom? Então, terceiro ano, essas foram nossas atividades de hoje do nosso livro de matemática, certo? Então, um grande beijo para todos e até logo.